Bom dia, boa tarde, boa noite, cidadão brasileiro que quer aprender inglês. Vim aqui com o coração aberto da aula para vocês falar sobre o imperativo. Edição põe imperativo, para que serve? Ele faz parte da gramática inglesa e ele serve como um elemento capaz de ajudar as pessoas que estão ouvindo a frase a entenderem uma ordem, uma instrução, uma dica, um pedido feito por quem? Por ninguém mais, ninguém menos do que você. Você vai usar o imperative no inglês. Também temos no português, tá? Na língua portuguesa. Mas estamos falando do inglês. Bora lá! Galera, vamos para mais uma aula com a Nerd House. Dessa vez, imperativo. Então, vamos lá. Imperativo, né? A gente tem, como eu tinha dito na introdução do vídeo, a gente tem imperativo também em português. E a mesma função. Para que serve o imperativo? Para dar uma ordem, uma sugestão, um conselho ou uma instrução para uma pessoa. Para que determinada ação aconteça. Então, o imperativo é usado pelo falante para dar, como eu tinha dito, uma sugestão, uma ordem, um conselho ou uma instrução para que determinada ação aconteça. No inglês, utiliza-se o verbo sem a partícula to para montar uma sentença no imperativo, além de não ser necessário informar o sujeito, pois entende-se que este receberá a ordem, sugestão ou conselho implicitamente. O que significa implicitamente? O contrário de explícito é uma coisa que está nivelada, que não está tão transparente na frase. Isso se concretiza nos exemplos. Vejam. Listen, I need you go now. Tá vendo que não tem o to? Onde iria o to? I need you to go now. Então, você não precisa dessa partícula no caso do imperativo. Você não precisa do to. Ouça, eu preciso que você vá agora. O verbo to listen, ouça, está no imperativo nessa sentença. Ou seja, to listen, você não precisa colocar. O verbo listen já indica uma ação. Uma pessoa está pedindo para que você escute, né? Porque o listen significa ouvir, escutar em inglês, é um verbo. O imperativo poderá marcar algumas ações como fazer um convite, let's go now. Opa, o barulho de porta, barulhão. Então, vamos lá. Fazer um convite. Let's go now. Vamos agora, né? Para convite, sempre utilizar o let's. Então, a gente brinca, né? A gente fala let's que let's. Vamos que vamos, né? O let's é o verbo ir, né? Ele é usado para vamos, deixe. Que a gente tem aquela música... não entra nessa mesma função do let's, mas a gente tem Let It Be, que é uma música do Beatles, né? Deixe ir. Esse let's, ele serve vamos... dependendo de onde ele tá na frase, ele pode significar uma coisa. Então, por exemplo, let's go. Vamos agora. Então, para convites, quando você quer convidar uma pessoa para fazer alguma coisa, use o let's. Então, let's eat, let's sleep, né? Vamos comer, vamos dormir. É para isso que ele serve. Então, vamos lá. Fazer um oferecimento. Have a piece of cake. Tome um pedaço de bolo, né? Coma. Ao pé da letra seria tenha um pedaço de bolo, né? Mas aqui significa tome um pedaço de bolo, né? Coma um pedaço de bolo, né? Aqui embaixo, dar uma ordem. Listen to them. Ouça eles, né? Como eu tinha dito, listen é um verbo escutar. Fazer um pedido. Open the door, né? Open, que é um verbo que significa abre em português. Open the door, você está dando uma ordem, né? Você está pedindo para a pessoa fazer alguma coisa. Abra a porta. E dar um conselho, né? Be careful. Eu acho que eu não lembro de outras palavras agora para pedir para a pessoa, para que a pessoa tenha cuidado. Mas o be careful significa isso. Tenha cuidado, né? Seja cuidadoso, seja cauteloso. Cauteloso tem outro significado aqui, mas careful, seja cuidadoso, tenha cuidado, enfim, também é um verbo no imperativo, tá? Regras de uso. Se for necessário dar mais ênfase na frase, basta colocar o auxiliar do no começo da frase. Também temos aula sobre o do, vou colocar aqui nos cards. Então, vamos ver onde e como isso se concretiza nas frases. Bom, vamos ver aqui. Do put all the toys in the box. O que esse do, para que ele serve? Ele serve como
ele é um verbo auxiliar e ele precisa ser colocado no começo da frase, no caso do imperativo. E isso para quê? ênfase. Então, faça isso, né? Do put all the toys in the box. Ponha todos os brinquedos na caixa, né? Coloque todos os brinquedos na caixa. Do go now. Vá agora. Do listen me, né? Me ouça. Ou então, do run fast. Do run fast. Corra rápido. Verbo, lembre-se que o do, fazer, ou então faça, né? Coloque, ponha, vá, ele serve para auxiliar. E ele vai ter, eu não posso dizer significados diferentes, né? Mas ele vai ter essa função de dar uma ênfase no caso do imperativo, tá? Nunca se esqueçam que o do, usado no começo da frase, também ele serve como uma função da parte gramatical, que é o imperativo, né? Imperative, em inglês. Se for necessário deixar a frase mais educada, como você usa o do, você tá dando uma ordem, né? Tipo, do tal coisa, do go now. Não é com todo mundo que você pode usar esse tom, dependendo do tom que você usa, né? É uma coisa mais impessoal, né? Então, quando você quer deixar a frase mais educada, basta acrescentar a expressão please. Fácil, né, gente? Por favor, no começo ou início da frase. Então, aqui, please, come with me. Por favor, venha comigo. Come é o verbo venha. Call the doctor, please. Ligue para o médico, por favor. Please, don't scream. Por favor, não grite. Wait for me, please. Espere, por favor. Espere por mim, né? Então, como eu tinha dito, let's watch this film, please. Vamos assistir a esse filme, por favor. Você usa esse please, obviamente, para deixar a frase menos impessoal, né? Quando você tem mais intimidade com uma pessoa, você fala, vamos assistir um filme, let's go watch a movie, let's go eat something. Mas no caso, para você deixar a frase mais educadinha, você vai usar esse please. Vamos ver aqui. Mais um detalhe sobre o imperativo. Se for necessário formar o imperativo na negação, basta acrescentar o auxiliar do, mas o complementar, que é o complemento verbal not, que é forma contraída don't, no começo da frase. Então, temos que o do e o do not, que seria o don't, servem como auxiliar e servem também para dar ênfase nessa frase. Vejamos aqui. Do not eat this cake, ou don't. Não coma esse bolo. Don't forget to close the window. Não esqueça de fechar a janela. Do not run here. Não corra aqui. Do not ou don't put your hand here. Não coloque a mão aí. Portanto, o imperativo será utilizado em casos que o falante for expressar ordens, sugestões, conselhos, instruções e etc. O que temos aqui em cima são ordens, né? Don't eat this cake. Don't forget to close the window. Ou então, uma dica, né? Você fala, olha, don't forget to close the window. E você, às vezes, pode estar dando uma sugestão para a pessoa também. Ou você pode, no caso, a gente tem aqui, don't forget to close the window. Ou, quando a pessoa estiver com você, ela pode falar, do close the window. Feche a janela, né? Do, sem o not. Do close the window. Pode fechar a janela, feche a janela, por favor. Então, vamos dar uma relembrada aqui em cima, hein? Imperativo, usado falante para dar sugestão, ordem, conselho ou instrução. O imperativo pode marcar algumas informações como fazer um convite, fazer um oferecimento, dar uma ordem, fazer um pedido e dar um conselho. Que mais? Regras de uso. Do e don't. Para quê? Eles servem como verbos auxiliares. Um verbo auxiliar que é o do. E é necessário para dar ênfase. Então, temos frases afirmativas. E aqui embaixo nós temos frases negativas. E aqui no meio, o uso do please. Please. Então, please come with me, por favor. Venha comigo, call the doctor, please. Algo para ficar a frase melhorzinha. E também para você ser uma pessoa... Quando a gente fala em inglês que é polite, né? Uma pessoa educada, uma pessoa fina, tá? Então, relembrando aqui, eu vou colocar essa aula aqui na descrição, alguns elementos com mais alguns exemplos
e para que vocês entendam direitinho e anotem, se precisar copiar também na descrição e colocar em algum documento para vocês não se esquecerem, pode também. Então, imperativo bem fácil, galera. Façam exercícios. Eu vou procurar uns exercícios na internet e também vou colocar aqui embaixo na descrição para que vocês possam treinar o imperativo. Tá certo? Uma saudade da parede branca. Vou colocar o nome de vocês aqui. Os nossos fãs Nerdhausers. Gente, essa aula ficou enorme, né? Se você ficou até aqui, você é um campeão. Tô aqui com as mãos azuis, que eu pintei meu cabelo hoje. E com a mão cortada também, que eu cortei o dedo na sexta-feira no vidro. Mas enfim, isso não interessa, né? Brincadeiras à parte agora, vou até desligar meu monitor aqui. Brincadeiras à parte agora. Quando eu digo que eu espero que vocês entendam algo que eu expliquei, eu realmente espero. É uma coisa muito sincera isso de mim, porque esse ano eu me formo em português, me formo em letras, e eu vou ser professora um dia. Eu tô fazendo faculdade para ser professora. E eu tenho cada dia mais tentado me destravar um pouco na frente das pessoas e confiar no que eu sei, porque eu quero muito que os meus alunos entendam o que eu digo. E o vídeo, pode parecer que não, mas é bem intimidador. Ele me intimida. Intimidador? Professora de português, eu não sei. Mas ele me intimida muito. Me intimida muito falar pra câmera. É uma coisa muito pessoal minha. E quando eu digo que eu espero que vocês entendam, é verdade. Eu espero que vocês entendam minha didática, que vocês gostem e que não seja uma aula tão chata. Porque eu faço de coração. Eu dou o meu melhor. Enfim. Curtam, se vocês puderem, comentem. Divulguem esse vídeo porque ajuda muito a gente. Ajuda muito mesmo. Porque a gente faz com muita dedicação pra vocês. Então, até a próxima. Um beijo no coração. Tomem muita água. Usem máscara. E fiquem em casa quem puder. Tchau. Beijos.